Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Hoje eu vou falar de um livro tão especial. Eu nunca na vida imaginei, sonhei, soube dessa história. E quando eu topei com essa figura, lendo em outro lugar, eu corri para a livraria e comprei o livro. Vou falar para vocês, sensacional. Conhece a Segunda Guerra Mundial? Pois bem, o que acontece? Tem um soldado japonês tão dedicado, tão dedicado, tão dedicado, que quando a guerra acabou, ele simplesmente não acreditou nisso e continuou por 30 anos lutando a Segunda Guerra Mundial. Já ouviu falar dessa história? Eu vou falar de Hiro Onoda. É a minha guerra de 30 anos, a versão em inglês, My 30-Year War. Então, dessa vez é em inglês, mas tem a versão em português? Bom, esse aqui é o Hiro Onoda. Ele era um jovem japonês muito dedicado, gostava de dançar, queria ter uma vida melhor, mas quando chegou a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou, ele realmente quis ir para a guerra e ele vai aprendendo a ser soldado daquela forma muito rápida. Só que ele acaba caindo, até pela agilidade dele e tudo mais, mérito dele, numa unidade de guerrilha de guerra. Então, enquanto os soldados recebiam a ordem de lutar até a morte, e vamos lembrar que os japoneses tiveram os kamikazes, que aliás fizeram um estrago danado no exército americano, ele na verdade ouvia as ordens específicas de não morra, sobreviva até o final. A ordem é essa, quer dizer, se você for prisioneiro, você pode usar dessa situação para passar informações erradas. E ele acabou parando nessa ilha de Lubang, nas Filipinas. É uma ilha bastante pequena e tinha pequenos grupos japoneses ali para tentar impedir o avanço dos americanos. Ele tinha que derrubar uma ponte que dava acesso ali a uma das praias, dava acesso a um dos portos. Mas, de novo, era uma ilha muito pequenininha nas Filipinas. Bom, alguns ataques americanos, alguns confrontos com os americanos, terminam apenas 4 deles. Um acaba desertando e ficam 3. No total, ele ficou 30 anos ali, sozinho, coisa de 1 ano mais ou menos. O terceiro faleceu, o segundo ficou com ele até o finzinho, quando morreu, e aí ele ficou um último ano sozinho naquela ilha. Gente, é uma história tão fantástica, eu vou começar a ler uns trechos para você. Porque o que leva uma pessoa a ter tamanho engajamento, tamanha fidelidade, tamanha honra? Eu acho que o grande negócio aqui é a honra. E ao ler esse livro você entende por quê. Primeiro porque era dele, era uma mentalidade muito direcionada a essa obediência sem questionamento nenhum. E como ele tinha que pensar que tudo era invenção do inimigo e podia ludibriar você tinha que achar que, na verdade, tudo era uma enganação. Então, você não podia cair em qualquer coisa. Foi uma luta para conseguir tirar ele de lá. E o jeito que ele foi descoberto e ele sai de lá, de fato, é sensacional. Tem uma coisa interessante que ele cita, que ele examinava as fezes dele todo santo dia, porque era uma forma de ver se ele estava com algum problema de saúde. Eles tinham que realmente se manter o mais saudáveis possíveis. E aí aquela coisa, ele olhava para ver se os pedaços estavam muito grandes, muito pequenos, se ele precisava se alimentar mais disso ou daquilo e assim tentava ficar mais saudável. Quando ele volta para o Japão, 30 anos depois, ele é considerado um herói de guerra. E o Japão, que perdeu a Segunda Guerra Mundial após a bomba de Hiroshima e Nagasaki, inclusive, precisava bastante de um herói. Na página 44, ele recebe as ordens dele e aí que ele se atém a isso e ele vai até o fim. Você está absolutamente proibido de morrer por outras mãos. Pode levar 3 anos, 5, e o que acontecer, nós vamos voltar para você. Ele guardou isso. Lembre-se, ele ficou 30 anos no meio da floresta. Não, ele não ficou numa casinha, não. Ele estava na floresta, ele montava abrigos, mudava a cada 5 dias. Foi assim por 30 anos. Sob nenhuma circunstância você deve dar a sua vida voluntariamente. Rapaz, ele levou isso a sério. Bom, durante todos aqueles anos, logo que a guerra acabou, porque ele não foi para lá no início da guerra, ele foi para lá em 44, a guerra estava quase no fim. Então a guerra acabou muito cedo e ele continuou lá. Os moradores da Filipina começaram a lutar com ele. Ele aparecia e atirava nos filipinos, porque achavam que eles eram inimigos, os filipinos atiravam nele. Ele continuava achando que tinha guerra. Tinha algum exercício militar americano na região, ele achava que era guerra, então ele atirava nas pessoas. Aí o grupo dele atirava nas pessoas. Então eles continuaram uma guerra particular e continuaram fugindo. Eles iam lá e matavam a vaca para poder comer, e durava pra caramba a vaca, eles criaram várias técnicas e tudo mais. E, portanto, ele continuava sendo um inimigo do povo e o povo inimigo dele. Só que aí, o governo japonês vai
várias vezes tentou chamar a atenção do Hironoda para o fim da guerra. Eles mandaram panfletos pelo ar, eles mandaram o irmão dele ir para lá e ficar com o megafone, eles mandaram a irmã, mandaram foto da família. Ele não acreditava em nada. Ele achava que tudo isso era uma grande bobagem, era uma invenção dos americanos, tudo que eles viam. O panfleto tinha uma palavra em japonês que não estava bem escrita. Claro, foi um americano que escreveu. Eles chegaram a colocar jornais para eles, jogavam jornais, deixavam espalhados para eles verem os jornais. Eles achavam que os americanos se deram ao trabalho de transformar o jornal japonês para enganá-los, omitindo informações sobre a guerra. Então, tudo eles enxergavam como uma invenção para que eles pudessem se render ou fossem mortos de toda forma. O irmão dele, quando aparece lá e faz no megafone, ele acha que não é a voz do irmão, ou que o irmão estava sendo obrigado a fazer isso. Cartas das famílias foram enviadas para ele, jogadas no meio da selva, e eles continuavam não acreditando. De uma forma, os jornais confirmaram que a guerra ainda estava acontecendo, porque eles falavam muito da vida no Japão. E se realmente o Japão tivesse perdido a guerra, não teria vida no Japão. Todo mundo estaria morto. Porque naquela época, em 1944, tinha uma campanha no Japão que dizia 100 milhões de almas morrendo por honra. Então, isso literalmente dizia que mulheres, crianças, idosos, qualquer ser vivente no Japão morreria antes de perder a guerra. Portanto, se os japoneses estivessem vivos, a guerra ainda continuava. Entendeu? Olha só que pesado isso, que forte, que ele se ateve àquilo e foi até o fim. Quem encontrou o Onoda logo depois da chegada dele ao Japão fala que ele continuava vivendo em 1944. Os valores dele eram de 1944. Ele tomou um choque muito grande com a civilização. No fim desse livro, o Onoda pergunta a ele mesmo contra que ele estava lutando todos esses anos. Se o Onoda vai continuar a ser lembrado como um herói no futuro, só o futuro vai decidir. Mas eu suspeito que ele vai, porque no final ele ganhou a guerra dele. Quando eu finalmente vi aquelas milhares de carros em Tóquio movendo nas ruas, em vias expressas, sem sinal nenhum de guerra, eu fiquei bravo comigo mesmo. Por 30 anos em Lubang eu polia o meu rifle todo santo dia. Pra quê? Por 30 anos eu pensei que eu estava fazendo algo para o meu país, mas quando eu olhei com cuidado, eu só causei só dei problema para um monte de gente. É uma pena esse pensamento, porque um cara com essa história, com esse nível de dedicação, tinha que ter muito orgulho. Mas realmente, ele lutou por uma coisa, voltou e o pessoal não estava assim, né? A vida seguiu, né? O que é bastante triste para ele. Essa é a minha dica no Palavras Cruzadas desta semana. Eu espero que você já me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem muita coisa lá também. E, por favor, cadastre-se aqui no site. Toda semana eu trago uma nova dica para vocês. Pode ser até uma dica de algo que não deveria ler, mas 99% das vezes é algo que eu acho que vale a pena a sua atenção. Ler é fantástico. Então, por favor, cadastre-se para você não perder nada. Um beijo e até semana que vem.